Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje a gente vai avançar mais um pouquinho aqui na nossa série de Orgulho e Preconceito. Nós paramos no vídeo anterior, no capítulo 27. Vocês vão se lembrar que no vídeo anterior a gente viu que Jane finalmente ela entendeu que a senhorita Bingley estava sendo uma falsa com ela. Ela estava enganando ela ali, né? Dando falsas esperanças, dando a Jane a entender que ela queria que ela se casasse com o Sr. Bingley, quando na verdade ela está mais interessada que a senhorita Darcy, que é irmã do Sr. Darcy, né? Se case com o Sr. Bingley. E aí Jane finalmente caiu na real, caiu a ficha aí dela, e ela mandou essa carta aqui para Elizabeth. Se você não viu essa carta, dá uma pausa aí e leia, ou volta no vídeo anterior. Tá grande, mas tá valendo a pena. Os próximos vídeos eu vou tentar fazer mais curtinhos para ficar mais fácil da gente acompanhar aqui, tá? Me contem aí embaixo o que vocês acham, se vocês preferem um vídeo mais longo ou mais curtinho, qual que é um período, uma duração legal aí, se é de 30, 45 minutos ou até uma hora, nessa série aqui de Orgulho e Preconceito. Beleza? Bom, mas então é isso. Sem mais delongas, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e vamos lá então. Capítulo 27. Capítulo 27. Sem acontecimentos maiores do que esses na família de Longbourn, os meses de janeiro e fevereiro passaram um pouco diversificados, se não pelas caminhadas até Meryton, às vezes sujas e às vezes frias. Março levaria Elizabeth a Hunsford, para visitar a amiga dela, né? A princípio, não pensou em ir até lá de verdade, mas ela logo descobriu. Charlotte contava com isso, e então Elizabeth começou a pensar na viagem com maior satisfação e certeza. Charlotte casou com o primo dela, né? Muito engraçado, cara. Então, o senhor, como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, cara. Putz. Imaginei. Sr. Collins. Sr. Collins pediu Elizabeth em casamento. Elizabeth não quis. Ele, tá bom então, vou casar com sua prima. A prima aceitou e aí ela tá pedindo para ir lá visitar. Charlotte contava com isso, então Elizabeth começou a pensar na viagem com maior satisfação e certeza. A distância aumentou seu desejo de ver Charlotte outra vez e enfraqueceu a aversão que sentia pelo Sr. Collins. Tem um avião passando aqui fazendo tanto barulho, não sei se vocês estão ouvindo aí. A distância aumentou seu desejo de ver Charlotte outra vez e enfraqueceu a aversão que ela sentia pelo Sr. Collins. O plano era uma novidade, e com a mãe que tinha e as irmãs que não lhe faziam companhia, sua casa estava longe de ser perfeita. Então, uma pequena mudança seria bem-vinda. Além disso, a jornada lhe permitiria dar uma espiada em Jane. Em suma, à medida que o dia se aproximava, Elizabeth sentiu que qualquer atraso a deixaria muito triste. No entanto, tudo aconteceu sem transtornos, resolvendo-se de acordo com o primeiro plano esboçado por Charlotte. Elizabeth acompanharia Sir William e sua segunda filha a tempo. A tempo, decidiu-se que passariam uma noite em Londres e o plano ficou tão perfeito quanto poderia. Elizabeth só ficou triste em deixar o pai, que com certeza sentiria saudades. Quando chegou a hora de se despedir, ele não gostou de fazê-lo, a ponto de lhe dizer que escrevesse e quase prometeu responder sua carta. Sua despedida do Sr. Wickham foi perfeitamente amigável, ainda mais da parte dele. A atual inspiração do rapaz não podia fazê-lo esquecer que Elizabeth foi a primeira a incitar e merecer sua atenção, a primeira a ouvi-lo e a se compadecer, a primeira a ser admirada. E em seu modo de lhe dizer adeus, desejando-lhe todo o divertimento, lembrando-a do que devia esperar de Lady Catherine de Bourgh e expressando a crença de que as opiniões de ambos a respeito dela e de todos sempre coincidiriam, havia tamanha solicitude, tamanho interesse que ela sentiu que um apreço sincero sempre a uniria a ele.
Elizabeth despediu-se, convencida de que, casado ou solteiro, ele sempre seria seu modelo de amabilidade e de gentileza. E essas ilustrações muito bonitas aqui no topo da página, né? Seus companheiros de viagem do dia seguinte não eram do tipo capaz de fazê-la achar o Sr. Wickham menos agradável. Sir William Lucas e sua filha Maria, uma moça bem-humorada, mas tão cabeça de vento quanto ele, não tinham nada a dizer que valesse a pena ouvir, e Elizabeth escutou-os com a mesma satisfação que ao barulho do cabriolé. Ela amava ouvir disparates, mas já conhecia Sir William havia muito tempo. Ele não tinha nada novo para lhe contar sobre as maravilhas de sua apresentação e de sua nomeação como cavaleiro. E suas cortesias estavam desgastadas, assim como o que tinha a dizer. Era uma jornada de apenas 38 quilômetros, e iniciaram-na tão cedo que alcançaram a rua Gracechurch ao meio-dia. Enquanto se dirigiam à porta do Sr. Gardiner, Jane estava na janela da sala de estar, acompanhando sua chegada. Quando entraram no corredor, ela estava lá para recebê-los. Elizabeth, olhando-a seriamente, ficou feliz em ver seu rosto tão sadio e adorável quanto de costume. Não estava triste, né? Não estava com um semblante de tristeza. Na escada havia uma tropa de menininhos e menininhas cuja avidez pelo aparecimento da prima não lhes permitiu esperar na sala de estar, e cuja timidez, por não a virem já havia um ano, os impediu de descer mais. Que bonitinho. Tudo foi alegria e gentileza. O dia se passou do modo mais agradável. À tarde, em alvoroço, às compras, e à noite, em um dos teatros. Elizabeth escolheu se sentar ao lado da tia. O primeiro assunto de que falaram foi sua irmã, e ficou mais triste do que surpresa ao ouvir, em resposta às suas indagações minuciosas, que, apesar de Jane sempre lutar para se manter animada, às vezes se rendia à melancolia. Então ela realmente está sentindo. Tadinha. No entanto, era razoável supor que esses períodos não continuassem por muito tempo. A Sra. Gardiner detalhou a visita da Srta. Bingley à rua Gracechurch e repetiu as conversas ocorridas em ocasiões diferentes entre si e Jane, o que provava que a irmã havia do fundo do coração desistido da amizade. Complicado. Em seguida, a Sra. Gardiner trouxe à tona o abandono de Wickham e parabenizou a sobrinha por lidar com tudo tão bem. Disse ela: "Mas, minha querida Elizabeth, que tipo de moça é a Srta. King?" E acrescentou: "Eu ficaria triste de pensar em nosso amigo como um mercenário." Srta. King é um novo afeto do Sr. Wickham, né? "Eu ficaria triste de pensar em nosso amigo como um mercenário." Elizabeth responde: "Por favor, minha querida tia, qual é a diferença entre mercenarismo e prudência quando se trata de assuntos matrimoniais? Em que momento termina o discernimento e começa a avareza? No último Natal, você temia que ele se casasse comigo, pois seria imprudente. E agora, porque ele está tentando conseguir uma moça com apenas 10.000 libras, você quer achá-lo mercenário?" E a Sra. Gardiner responde: "Se você me disser ao menos que tipo de moça é a Srta. King, eu saberia o que pensar." Elizabeth: "É muito boa moça, creio. Não sei nada de ruim a respeito dela." E a tia dela falou: "Mas ele mal deu atenção a ela até a morte do avô torná-la senhora dessa fortuna." "Sim, por que não? Se não lhe era permitido ganhar minhas afeições, porque não tenho dinheiro, porque deveria construir um amor com uma moça com quem não se importava e que era igualmente pobre?" Disse Elizabeth, né? E a tia responde: "Mas parece indelicado que ele dirija sua atenção a ela tão cedo depois do acontecimento." Elizabeth: "Um homem em circunstâncias aflitivas não tem tempo para todos esses decoros elegantes que outras pessoas podem manter. Se ela não faz objeção, por que nós deveríamos?" Igual Charlotte, né? Igual Charlotte. E a tia responde: "O fato de ela não objetar não justifica o comportamento dele. Só mostra que ela mesma é deficiente, ou em sensatez, ou em sentimentos." Igual Charlotte. "Bem, escolha o que quiser", exclamou Elizabeth,
Que ele seja um mercenário e ela uma tola. Elizabeth está com ciúme. Tô sentindo aqui um ciúminho de Elizabeth. Não, Lizzie. Isso é o que eu não escolho. Eu ficaria triste, sabe? De pensar mal de um jovem que viveu tanto tempo em Derbyshire. Elizabeth diz: se isso é tudo, eu tenho uma opinião muito ruim mesmo de jovens que moram em Derbyshire. E seus amigos íntimos que vivem em Hertfordshire não são muito melhores. Estou farta de todos eles. Graças a Deus. Eu vou amanhã a um lugar onde encontrarei um homem que não tem uma só característica agradável, que não tem nem modos nem sensatez para favorecê-lo. Homens estúpidos são os únicos que vale a pena conhecer, no fim das contas. Pistolou. E a tia fala: cuidado, Lizzie, seu discurso tem um gosto forte de frustração. Antes de as duas serem separadas pelo final da peça, esse diálogo todo aconteceu num teatro, né, aparentemente. Antes de as duas serem separadas pelo final da peça, ela teve a felicidade inesperada de receber um convite para acompanhar os Shears numa viagem de férias que se propunham a fazer no verão. Ainda não decidimos direito até onde a viagem vai nos levar, disse a senhora Gardiner. Talvez até os lagos. Nenhum plano poderia ser mais agradável a Elizabeth, que aceitou o convite com imensa prontidão e gratidão. Minha queridíssima tia! Ela exclamou com êxtase. Que alegria, que felicidade! Você me dá vida nova e vigor. Adeus à frustração e ao mau humor, que são os homens perto das rochas e montanhas. Bom, dizem que todo homem é uma montanha, né? Não, todo homem é uma ilha? Não sei. Como serão nossas horas de viagem. Quando retornarmos, não seremos como os outros viajantes, incapazes de transmitir uma ideia precisa sobre qualquer coisa. Nós saberemos onde fomos e lembraremos o que vimos. Lagos, montanhas e rios não se misturarão em nossa imaginação, e quando tentarmos descrever um cenário em especial, não começaremos a discutir sobre sua localização exata. Que nossas primeiras efusões sejam menos insuportáveis que aquelas da maioria dos viajantes. Tá bom, Elizabeth. Um pouquinho menos. Capítulo 28. E durante a viagem do dia seguinte, tudo era novo e interessante para Elizabeth. Sentia-se bem animada, pois a irmã parecia estar bem a ponto de afastar os temores que tinha pela saúde dela, e a perspectiva da viagem pelo norte era uma forte constante de alegria. Quando saíram da estrada para a via que dava em Hunsford, todos os olhos procuraram a casa paroquial, e cada curva trazia a expectativa de vê-la. A cerca de Rosings Park marcava o limite. Não, peraí. Eu esqueci, Elizabeth estava indo ver Charlotte. Quando ela falou aqui, vou amanhã a um lugar onde encontrarei um homem que não tem uma só característica agradável, não tem nem modo de você. Homem de estudos, eu pensei que ela estava falando de Darcy, que ela ia encontrar o Sr. Darcy de alguma maneira, mas ela estava falando do Sr. Collins. Viajei legal. Foi mal. Quando saíram da estrada para a via que dava em Hunsford, todos os olhos procuraram a casa paroquial e cada curva trazia a expectativa de vê-la. A cerca de Rosings Park marcava o limite de um dos lados. Elizabeth sorriu ao se lembrar de tudo que ouviu falar sobre seus habitantes. Enfim, avistaram a casa paroquial. O jardim que descia para a estrada, a casa no meio dele, a cerca verde, a sebe de loureiros, tudo indicava a iminência de sua chegada. O Sr. Collins e Charlotte apareceram à porta e a carruagem parou diante do portão pequeno que dava acesso à casa por um caminho curto de cascalho, em meio a muitos cumprimentos e sorrisos de todo o grupo. E em dado momento, todos desceram do cabriolé, muito contentes por se ver. A Sra. Collins, a Charlotte agora é a Sra. Collins, não é Lucas mais. A Sra. Collins deu as boas-vindas à sua amiga com a mais vigorosa alegria e a recepção tão afetuosa deixou Elizabeth cada vez mais satisfeita por ter ido. Muito bem, Elizabeth, muito bem. Percebeu no mesmo instante que as maneiras do primo não haviam sido alteradas pelo casamento. Sua civilidade formal estava exatamente como antes, e ele a deteve por alguns minutos no portão para que ouvisse e respondesse suas indagações acerca da família inteira.
Continua chato, mas tá bom. Eles então foram admitidos dentro da casa sem mais demoras, exceto pela pausa tomada pelo Sr. Collins para apontar o asseio da entrada. E assim que os visitantes ganharam a sala de estar, ele lhes deu boas-vindas à sua humilde moradia uma segunda vez, com formalidade ostentosa, e repetiu a oferta que a esposa fez de um lanche. Quem quer lanche? Vocês querem? Vocês aceitam? Aceitam pão de queijo? Pão de queijo com cafezinho? Elizabeth havia se preparado para vê-lo em sua glória, e não pôde deixar de notar que, ao mostrar a boa proporção da sala, seu aspecto e sua mobília, ele se dirigia em particular a ela, como se desejasse que ela percebesse o que perdeu ao recusá-lo. Mas apesar de tudo parecer limpo e confortável, Elizabeth não foi capaz de gratificá-lo com nenhum sinal de arrependimento. Em vez disso, olhou para a amiga, espantada por ela ser capaz de parecer tão alegre com tal companheiro. Quando o Sr. Collins dizia algo que daria razão para sua esposa se envergonhar, o que certamente não era raro, Elizabeth involuntariamente olhava para Charlotte. Igual The Office, quem já assistiu The Office? Jim olhando para a câmera. Quando o Sr. Collins dizia algo que daria razão para sua esposa se envergonhar, o que certamente não era raro, Elizabeth involuntariamente olhava para Charlotte. Uma ou duas vezes conseguiu discernir um rumor fraco, mas em geral, Charlotte sabiamente ignorava. Sabedoria. Depois de ficarem sentados por tempo suficiente para admirar cada artigo de mobiliário da sala, do aparador ao guarda-fogo e de relatar cada passo da jornada e tudo o que aconteceu em Londres, o Sr. Collins os convidou a um passeio no jardim, amplo e bem distribuído, até a plantação da qual ele mesmo cuidava. Trabalhar no jardim era um dos mais respeitáveis prazeres dele. Elizabeth admirou a compostura com a qual Charlotte falava do quanto o exercício era saudável, confessando encorajá-lo o máximo possível. Ali, à frente do grupo, em cada caminho e travessa, mal lhes dando tempo para fazer os elogios que solicitava, o Sr. Collins apontava cada paisagem com uma minúcia que deixava a beleza completamente de lado. Ele conseguia enumerar todas as plantações e sabia dizer quantas árvores havia no bosque mais distante. Mas, de todas as paisagens de que seu jardim, a região ou reino podiam se gabar, nenhuma se comparava à vista de Rosings, proporcionada por uma abertura nas árvores que limitavam o parque do lado oposto à parte frontal da casa paroquial. Era uma construção bonita e moderna, bem situada no terreno elevado. Do jardim, o Sr. Collins poderia tê-los levado para passear em seus 2 pastos, mas as damas sem sapatos para enfrentar os esquiços de uma geada voltaram atrás. E enquanto Sir William o acompanhava, Charlotte levou a irmã e a amiga de volta a casa muito satisfeita. Provavelmente pela oportunidade de mostrá-la sem a ajuda do marido. Era muito pequena, mas bem construída e conveniente. E tudo estava bem assentado, com um cuidado e uma consistência que Elizabeth acreditava a Charlotte. Quando se conseguia esquecer o Sr. Collins, havia um verdadeiro ar de conforto em tudo, e a julgar pela exultação de Charlotte, Elizabeth supôs que ele era esquecido com frequência. Ela já tinha descoberto que Lady Catherine ainda estava na região. Falava-se do assunto outra vez enquanto jantavam, quando o Sr. Collins, juntando-se a elas, observou. Lá vem ele. Aqui o Sr. Collins e Charlotte. Eu acho, né? Não tem uma legenda, mas eu vou dizer que aqui é Charlotte e Sr. Collins. Lá vem Sr. Collins, vamos ver. Sim, senhorita Elizabeth. A senhorita terá a honra de ver Lady Catherine de Bourgh no próximo domingo na igreja. E não preciso dizer que ficará encantada com ela. Sua senhoria é inteira afabilidade e condescendência, e não duvido que a senhorita seja agraciada com uma parcela da atenção dela quando a missa acabar. Não tenho grande dúvida de que ela incluirá a senhorita e minha cunhada Maria em todos os convites com os quais nos privilegiamos durante a estadia aqui. O comportamento dela em relação à minha querida Charlotte é encantador. Nós jantamos em Rosings 2 vezes por semana. Ok. E nunca nos deixam voltar andando para casa. A carruagem de sua senhoria é sempre chamada para nós. Aliás, eu deveria dizer uma das carruagens de sua senhoria, porque ela tem várias.
Lady Catherine é mesmo uma mulher muito respeitável e sensata, acrescentou Charlotte, e uma vizinha bastante atenciosa. Verdade, minha querida. É exatamente isso que digo. Toda deferência é pouca para ela. Tá aí, essa é a Lady Catherine. Bom, passaram o início da noite, principalmente falando sobre as notícias de Hertfordshire e contando outra vez o que já foi escrito. Nas cartas, né? E quando terminou, Elizabeth, na solidão de seu quarto, teve de refletir sobre o grau de contentamento de Charlotte para entender sua habilidade em guiar o marido e sua compostura em suportá-lo, e para reconhecer que ela fazia tudo muito bem. Também tentou prever como transcorreria o restante da visita, o teor tranquilo das ocupações rotineiras deles, as interrupções incômodas do Sr. Collins e as diversões do convívio com Rosings. Sua viva imaginação logo deu conta de tudo. Mais ou menos na metade do dia seguinte, enquanto Elizabeth estava no quarto se preparando para uma caminhada, um barulho repentino no andar de baixo pareceu deixar a casa inteira empolvorosa. E depois de prestar atenção um momento, ela ouviu alguém subir as escadas, correndo com imensa pressa, chamando-a bem alto. Abriu a porta e encontrou Maria no patamar, esbaforida pela agitação, gritando. Meu Deus, o que aconteceu? Minha querida Elisa, por favor, se apresse e venha até a sala de jantar, pois lá há muito que ver. Apresse-se e desça já. Elizabeth fez perguntas em vão, Maria não quis dizer mais nada e as duas correram para baixo até a sala de jantar que dava para a via em busca de tal maravilha. Eram duas damas paradas numa carruagem leve e baixa, diante do portão do jardim. Ué, só isso? Indagou Elizabeth, indignada. Eu esperava pelo menos que os porcos tivessem tomado o jardim, e aqui não há nada além de Lady Catherine e sua filha. Minha querida, não é Lady Catherine, disse Maria, abismada com o erro. A mais velha é a senhora Jenkinson, que mora com elas. A outra é a senhorita de Bourgh. Olhe só para ela, é uma criaturinha bem pequena. Quem teria pensado que ela poderia ser tão magra e diminuta? Ela é abominavelmente rude por manter Charlotte lá fora, com esse vento. Por que não entra? Charlotte disse que ela nunca entra. É o maior dos favores quando a senhorita de Bourgh entra. Gostei da aparência dela, disse Elizabeth, pensando em outras coisas. Tem uma complexão doente e rabugenta. Sim, ela servirá bem para ele. Será uma esposa muito adequada. Tanto o Sr. Collins como Charlotte estavam parados perto do portão, conversando com as damas, e Sir William, para a imensa diversão de Elizabeth, ficou parado na soleira da porta, em séria contemplação da grandeza à sua frente, fazendo constantes mesuras quando a senhorita de Bourgh olhava em sua direção. Enfim, não havia mais nada a dizer, e as damas seguiram seu caminho, enquanto os outros voltaram para dentro de casa. Tão logo o Sr. Collins avistou as duas moças, começou a parabenizá-las pela boa sorte, algo que Charlotte explicou, informando-lhes que todo o grupo foi convidado a jantar em Rosings no dia seguinte. Ok, bom. Capítulo 29. O triunfo do Sr. Collins foi completo em razão daquele convite. O poder de exibir a grandeza de sua patrona aos visitantes maravilhados e de permitir-lhes ver o modo cortês com que Lady Catherine tratava a ele e a sua esposa era exatamente o que havia desejado. E o fato de ter uma oportunidade de fazê-lo tão cedo era tamanho exemplo da condescendência de Lady Catherine que ele não tinha palavras suficientes para admirá-la. Confesso que eu não teria ficado surpreso se no domingo sua senhoria nos convidasse para o chá e para passar o início da noite em Rosings. Eu esperava mesmo que isso acontecesse, pois conheço a afabilidade dela. Mas quem poderia ter previsto que receberíamos o convite para jantar lá? E mais do que isso, um convite incluindo todos, tão imediatamente após a chegada de vocês. Sou menos surpreso com o que aconteceu, replicou Sir William. Porque conheço os modos das pessoas grandiosas, algo que minha posição na vida me permitiu aprender. Na corte, essas demonstrações de berço nobre não são incomuns. Disse aí o Sir William. Mal se falou de outra coisa pelo resto do dia e na manhã seguinte. O Sr. Collins instruiu-os com cuidado a respeito do que deviam esperar, a fim de que a visão de tais salas e de tantos criados e um jantar tão esplêndido não os dominasse por completo.
Quando as moças se despediam para fazer a toilette, ele disse a Elizabeth: "Não fique apreensiva por causa de seu vestuário, minha querida prima. Lady Catherine passa longe de exigir a mesma elegância de figurino que convém a ela e a filha." Que bicho desgraçado, velho. Caralho. "Eu apenas a aconselho a escolher suas melhores roupas. Não há motivo para nada além. Lady Catherine não pensará o pior de você por se vestir de maneira simples. Ela gosta de manter preservada a distinção de sua classe social." Enquanto se vestiam, ele veio 2 ou 3 vezes até as diferentes portas das moças para recomendar celeridade, pois Lady Catherine desaprovava ser deixada esperando para jantar. Tais relatos formidáveis a respeito de sua senhoria e de seu modo de vida assustaram bastante Maria Lucas, que andou pouco habituada a ter companhia e ansiava por sua apresentação em Rosings, com quase tanta apreensão quanto seu pai teve ao ser apresentado em St. James. Como o tempo estava bom, o grupo fez uma agradável caminhada de cerca de 8 Como o tempo estava bom, o grupo fez uma agradável caminhada de cerca de 800 metros atravessando o parque. Caraca, mano. Cada parque tem sua beleza e suas paisagens, e Elizabeth viu muita coisa que lhe agradou, embora não conseguisse ser tomada pelos êxtases que o Sr. Collins esperava que o cenário inspirasse. Pouco a afetou a enumeração das janelas da parte frontal da casa e o relato sobre o valor total da vidraçaria, pago por Sir Louis de Bourgh. Quando subiram os degraus para o saguão, a inquietação de Maria começou a aumentar a cada momento, e nem Sir William parecia muito calmo. A coragem de Elizabeth não lhe faltou. Não tinha ouvido nada sobre Lady Catherine que a fizesse muito grandiosa em termos de algum talento extraordinário ou alguma virtude miraculosa. A mera asserção de poder, oriundo do dinheiro e da posição social, era algo que Elizabeth julgava conseguir testemunhar sem se abalar. Uma galera ali se cagando, nervoso pra caramba, e Elizabeth... tô de boa. Do saguão de entrada, no qual o Sr. Collins apontou com um ar estático com EX. O que significa estático com EX? Estático. Êxtase. Ah, tá. Cadê? Aqui. Do saguão da entrada, no qual o Sr. Collins apontou com um ar estático, ou seja, extasiado, a excelente proporção e a decoração perfeita seguiram os criados por uma antecâmara até a sala onde estavam sentadas Lady Catherine e a filha. Lady Catherine, a filha e a Sra. Jenkinson. Sua senhoria, com grande condescendência, levantou-se para recebê-los e, como a senhorita Collins combinou com o marido que o trabalho de fazer as apresentações seria seu, a coisa foi realizada da maneira adequada, sem nenhuma das desculpas e agradecimentos que ele teria julgado necessários. Muito bem, muito bem. Apesar de ter estado em St. James, Sir William ficou tão intimidado pela grandeza ao redor que teve apenas coragem suficiente para prestar uma reverência profunda e assumir seu assento sem dizer uma só palavra. Sua filha, angustiada até quase perder os sentidos, sentou-se na ponta da cadeira sem saber para onde olhar. Isso aqui é Elizabeth. Se eu não... Eu acho. Não, eu não sei quem são as pessoas. Eu vou só atribuindo aqui. Quer dizer, sei lá. Finge que é Elizabeth. Sem saber para onde olhar. Elizabeth percebeu-se bastante à altura do cenário e pôde observar com serenidade as 3 damas diante de si. Lady Catherine era uma mulher grande e alta, com feições bastante marcadas que poderiam ter sido bonitas um dia. Seu ar não era conciliador, e seus modos não eram do tipo que fariam os convidados esquecerem a própria inferioridade social. O silêncio não a tornava formidável.
Mas o que quer que ela dissesse era proferido em um tom tão autoritário, além de marcado por sua presunção, que Elizabeth pensou imediatamente no Sr. Wickham. A partir do observado naquele dia, ela acreditou que Lady Catherine era exatamente como ele a descreveu. Quando, depois de analisar a mãe, em cujo semblante e conduta logo percebeu uma similaridade com o Sr. Darcy, Elizabeth voltou os olhos para a filha. Quase se rendeu ao mesmo espanto de Maria, por ela ser tão magra e diminuta. As duas damas não se assemelhavam nem de rosto nem de corpo. A senhorita de Bourgh era pálida e doentia. Suas feições, embora não singelas, eram significantes, e ela falava bem pouco, exceto para murmurar alguma coisa à senhora Jenkinson, em cuja aparência nada havia de notável, e que se ocupava inteiramente em ouvir o que a senhorita de Bourgh dizia e em ajeitar o véu diante dos olhos dela, na direção adequada. Depois de ficar alguns minutos sentados, todos foram mandados para uma das janelas a fim de admirar a vista, enquanto o Sr. Collins apontava-lhes as belezas. E Lady Catherine informava-lhes gentilmente que a paisagem valia muito mais a pena durante o verão. O jantar foi muito formoso. Figuraram todos os criados e artigos de prataria que o Sr. Collins prometeu, e também, como previsto, ele assumiu seu assento na ponta da mesa, segundo o desejo de sua senhoria, parecendo sentir que a vida não poderia prover nada mais grandioso. Ele trinchava, comia e elogiava com jubilosa vivacidade, e cada prato era elogiado, primeiro por ele, depois por Sir William, que já se recuperou o suficiente para fazer eco a tudo que o genro dizia, de um modo que levava Elizabeth a se espantar com a tolerância de Lady Catherine, mas a anfitriã parecia satisfeita pela admiração excessiva e, e dava os sorrisos mais graciosos, especialmente quando algum prato na mesa se mostrava uma novidade para eles. Até agora, Lady Catherine não me parece tão ruim não, parece uma pessoa normal. Só uma pessoa ali de uma estirpe, de uma classe social diferente, mas, sei lá, não me ofendeu nada aqui até agora, pelo menos. Onde estávamos? Aqui. Especialmente quando algum prato na mesa se mostrava uma novidade para eles. O grupo não conversava muito. Elizabeth estava pronta para falar sempre que houvesse uma abertura, mas ficou sentada entre Charlotte e a senhorita de Bourgh. A primeira estava ocupada em ouvir Lady Catherine, e a segunda não lhe disse uma só palavra durante todo o jantar. A senhora Jenkinson se ocupava principalmente em observar como a senhorita de Bourgh comia, pressionando-a para experimentar outro prato, e temendo que ela estivesse indisposta. Maria julgava fora de questão falar, e os cavalheiros nada faziam além de comer e expressar admiração. Que jantar divertido. Quando as damas voltaram para a sala de estar, havia pouco a fazer senão ouvir Lady Catherine falar, o que ela fez sem interrupção até ser servido o café, dando sua opinião sobre todos os assuntos de maneira tão decisiva que provava que ela não estava acostumada a ter seu julgamento contestado. Ela inquiriu Charlotte minuciosamente e sem constrangimento sobre assuntos domésticos, e lhe deu muitos conselhos sobre como administrá-los. Disse-lhe como tudo deveria ser regulado numa família tão pequena como a dela, e instruiu-a quanto aos modos de cuidar de suas vacas e aves domésticas. Tá, ok. Foi só falar. Elizabeth descobriu que nada era indigno da atenção daquela grande dama, se lhe fornecesse uma oportunidade de dar ordens aos outros. Elizabeth descobriu que nada era indigno da atenção daquela grande dama se lhe fornecesse uma oportunidade de dar ordens aos outros. Nos intervalos de sua conversa com a Sra. Collins, ela dirigiu várias perguntas a Maria e a Elizabeth, mais especialmente a essa última, de cujos contatos ela sabia menos, e que, segundo ela observou a Sra. Collins, era uma moça muito bonita e de boas maneiras. Ok. Perguntou-lhe em diferentes momentos
ela estava falando aqui de Elizabeth, né? Queria saber sobre Elizabeth. Não me julguem, a minha atenção é bem dispersa. Às vezes eu viajo no próprio, eu termino de ler uma frase, eu já viajei, já tô em outro planeta. Perguntou-lhe em diferentes momentos quantas irmãs tinha, se eram mais velhas ou mais novas, se havia probabilidade de alguma delas se casar, se eram bonitas, se haviam sido educadas, que tipo de carruagem seu pai tinha, qual era o nome de solteira da mãe. Elizabeth sentiu a impertinência de todas as perguntas, mas as respondeu com bastante compostura. Então, Lady Catherine comentou: a propriedade de seu pai será arrendada pelo Sr. Collins, creio. E virou-se para Charlotte. Pelo seu bem, estou feliz com isso, mas não vejo por que excluir as linhagens femininas de heranças. Isso não foi necessário na família de Sir Louis de Bourgh. A senhorita toca e canta, senhorita Bennet. Vários assuntos na mesma frase? Um pouco, respondeu Elizabeth, não é? Ah, qualquer dia ficaremos felizes em ouvi-la. Nosso piano é ótimo, provavelmente superior a... Você deve experimentá-lo um dia. Suas irmãs tocam e cantam? Uma delas sim, disse Elizabeth. Por que todas não aprenderam? Deveriam ter aprendido. Todas as senhoritas Webb tocam e o pai delas não tem metade da renda do seu. Vocês desenham? Não, nadinha. Que? Nenhuma de vocês? Não, nenhuma. Isso é muito estranho, mas suponho que não tenham tido oportunidade. Sua mãe deveria ter as levado para a cidade toda a primavera para vocês terem professores. Ok, Lady Catherine, você já está me irritando. Minha mãe não teria objetado, mas meu pai odeia Londres. A governanta de vocês as abandonou? Lady Catherine, nunca tivemos governanta. Sem governanta? Como foi possível? 5 filhas criadas em casa sem governanta? Eu nunca ouvi falar de algo assim. A educação de vocês deve ter escravizado sua mãe. Elizabeth sorriu ao assegurar que não foi o caso. Quem as educou? Quem cuidou de vocês? Se é uma governanta, devem ter sido negligenciadas. Comparando com algumas famílias, acredito que fomos. Mas entre nós nada faltou a quem quisesse aprender. Sempre fomos encorajadas a ler e tivemos todos os professores necessários. Aquelas que escolhessem ficar desocupadas certamente conseguiriam. Sim, sem dúvida, disse Lady Catherine. Mas esse é o tipo de coisa que uma governanta evita, e se tivesse conhecido sua mãe, eu a teria aconselhado com bastante tenacidade a contratar uma. Sempre digo que nada se faz na educação sem uma instrução firme e regular, algo que ninguém além de uma governanta pode oferecer. Você tem uma agência de governantas? É isso o caso? Tá fazendo jabá? Tá fazendo publi? Você quer... Tá querendo ser contratada? Porra! Continua ela, né? É maravilhoso quantas famílias consegui proporcionar. Acho que ela tem uma agência de governantas. Fico sempre muito feliz em ajudar uma pessoa jovem a se encontrar em um lugar adequado. Aloquei 4 sobrinhas da senhora Jinkson da maneira mais agradável, e no outro dia mesmo recomendei uma jovem que foi acidentalmente mencionada a mim, e a família ficou muito satisfeita com ela. Senhora Collins, eu lhe disse que Lady Metcalfe me visitou ontem para me agradecer. Ela achou a senhorita Pope um tesouro. Lady Catherine, ela disse, a senhora me deu um tesouro. Alguma das suas irmãs já foi apresentada à sociedade, senhorita Bennet? Sim, minha senhora, todas. Todas? O quê? Todas as 5 de uma vez? Muito esquisito. E você é só a segunda. As mais jovens já participam da vida social antes de a mais velha se casar. Suas irmãs mais novas devem ser muito jovens. Sim, a mais nova ainda não tem 16 anos, disse Elizabeth. Talvez ela seja jovem demais para ter muita vida social, mas realmente, minha senhora, acho que seria muito duro com as mais novas se não pudessem socializar ou se divertir só porque a mais velha não tem os meios ou a inclinação para se casar cedo. A última a nascer tem tanto direito a aproveitar a juventude quanto a primeira. E ser detida por um motivo desses? Acho que não promoveria a afeição entre irmãs nem modos apropriados. Palavra de honra. A senhorita emite sua opinião de maneira muito conclusiva para alguém tão jovem, disse Lady Catherine. Por favor, qual a sua idade? Com 3 irmãs mais novas já crescidas, vossa senhoria não pode esperar que eu confesse.
replicou Elizabeth sorrindo. Não se pergunta a idade de uma dama. Nem uma dama, né, aparentemente. Lady Catherine pareceu bastante espantada por não receber uma resposta direta, e Elizabeth suspeitou ser a primeira criatura que já ousou gracejar com tão digna impertinência. A senhorita não deve ter mais de 20 anos, tenho certeza, portanto não precisa esconder a idade. Não fiz 21, disse ela. Elizabeth. Quando os cavaleiros se juntaram a elas, e o chá já havia acabado, as mesas de carta foram postas. Lady Catherine, Sir William e o Sr. e a Sra. Collins sentaram-se para jogar quadrilha. E como a senhorita de Bourgh escolheu jogar cassino, as duas moças tiveram a honra de ajudar a Sra. Jenkinson a completar o grupo. A mesa delas era superlativamente estúpida. Mal se pronunciou uma sílaba que não se relacionasse ao jogo, exceto quando a senhora Jenkinson expressava seus temores de que a senhorita de Bourgh estivesse sentindo calor ou frio demais, ou estivesse recebendo iluminação insuficiente ou excessiva. Muito mais se passava na outra mesa. Lady Catherine falava o tempo todo, declarando os erros dos outros três ou contando alguma anedota sua. O Sr. Collins se ocupava em concordar com tudo o que sua senhoria dizia, agradecendo-a pelos pontos que ganhava e se desculpando caso julgasse ter vencido demais. Sir William não disse muita coisa. Abastecia sua memória com anedotas e nomes de nobres. Quando Lady Catherine e a filha já haviam jogado por todo o tempo que queriam, dispersaram as mesas, ofereceram à Sra. Collins uma carruagem que ela citou com gratidão e mandaram chamar de imediato. O grupo então se reuniu ao redor do fogo para ouvir Lady Catherine decidir o que fariam na manhã seguinte. Foram tiradas do meio dessas instruções pela chegada do coche e com muitas declarações de gratidão por parte do Sr. Collins e a mesma quantidade de reverências por parte de Sir William, eles partiram. Tão logo saíram, o primo perguntou a opinião de Elizabeth sobre tudo que ela viu em Rosings, e pelo bem de Charlotte, ela deu opiniões mais favoráveis do que as verdadeiras. Mas os elogios tecidos por Elizabeth, apesar de virem com certo esforço, não conseguiram satisfazer o Sr. Collins de modo algum, e ele foi logo obrigado a assumir nas próprias mãos os louvores à sua senhoria. Muito bom, legal, interessante esse capítulo. Interessante essa última parte que a gente leu aqui. Tô curioso para saber o que vai acontecer. Bom, mas nesse vídeo a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente lê mais alguns capítulos. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, que eu vou ficar muito feliz. E um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.